Proclamação: Filho meu, se receberes as minhas palavras e entesourares em ti os meus mandamentos, de sorte que inclines o teu ouvido à sabedoria e apliques o teu coração ao entendimento, se clamares ao discernimento e alçares a tua voz ao entendimento, se buscares a sabedoria como a prata e a procurares diligentemente como a tesouros escondidos, então entenderás o temor de Jeová e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 1-5. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos da vida abreviados. Provérbios 10, 27. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja, que quer largos dias, para que possa ver o bem? Provérbios 14, 26-27. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26-27. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Provérbios 22, 4. Carta de ensino: A origem e o perigo do controle, de Derek Prince. O dicionário define bruxaria como sendo a arte ou exercício de poderes mágicos, o efeito ou influência dos mesmos, um encanto, influência sedutor ou atraente. A palavra de Deus, no que diz respeito a esse assunto, vai mais longe. Identifica a bruxaria como sendo a religião universal e primitiva da humanidade caída. Quando a raça humana se afastou de Deus em rebelião, o poder que passou a dominar foi a bruxaria. Grupos de pessoas diferentes praticam formas distintas de bruxaria. No entanto, existem certos elementos que são comuns à maior parte deles. O poder da bruxaria. Em muitas partes do mundo, a prática aberta de bruxaria tem continuado inalterável durante séculos. Em nações com historial cristão, principalmente no Ocidente, a bruxaria tem se adaptado à cultura e tem adquirido algumas formas especiais. Um propósito comum a todas as formas de bruxaria é o controle. Sempre que qualquer atividade religiosa procura controlar outras pessoas, a influência da bruxaria está provavelmente em ação. A prática primitiva de bruxaria contém normalmente um sacerdócio, o feiticeiro, o curandeiro, o xamã, um ritual ou liturgia que pode tomar variadas formas, um sacrifício, animal ou humano, certas formas características de ritmo, encantamento ou tambores, e algumas formas de aliança vinculativa aos participantes de uns para com os outros, e para qualquer ser que seja satânico, é o foco da atividade deles. Aqui a palavra pacto, neste caso o ajuntamento de bruxos, é derivada da mesma raiz da palavra aliança. 4 objetivos principais da bruxaria: contentar, serenar com sacrifícios um ser espiritual mais elevado, muitas vezes visto como inconstante ou malévolo; controlar as forças da natureza, tais como chuva ou bom tempo para as colheitas; afastar doença ou infertilidade, como na África, onde quase todas as mulheres estéreis vão ao curandeiro para obterem uma poção ou amuleto; controlar os outros seres humanos para aterrorizar os inimigos na batalha ou para produzir desejo sexual de uma pessoa para outra. 4 níveis de bruxaria. A prática moderna de bruxaria contém os mesmos elementos. Opera pelo menos em 4 níveis. Nível 1. Aberto, público. Ao operar na sua verdadeira natureza, a bruxaria ensina as práticas do culto a Satanás. A Igreja de Satanás tem o seu próprio sítio na internet, o qual a apresenta como uma igreja respeitável. Mas aqueles que saíram das suas garras dir-lhe-ão que a cerimônia central satânica é uma missa negra, uma paródia blasfêmica da ceia do Senhor. A motivação dominante é um ódio deliberado, consciente e uma rejeição a Jesus Cristo. É vital perceber que o principal inimigo da bruxaria não é o Islã, o humanismo
ou alguma religião oriental. É a igreja cristã. É vital perceber que o principal inimigo da bruxaria não é o Islã, o humanismo ou alguma religião oriental. É a igreja cristã. 2. Oculto. Os ajuntamentos de bruxaria geralmente acontecem à noite para oferecerem sacrifícios e iniciarem novos membros. Um elemento central na prática da bruxaria é o sacrifício. Geralmente, os sacrifícios são com pequenos animais de pequeno porte, cães, gatos, ratos, etc. Mas por vezes também sacrificam vidas humanas. Não há qualquer dúvida, o deus da bruxaria é Satanás. Não há qualquer dúvida, o deus da bruxaria é Satanás. Os seus adeptos estão ligados a ele e uns aos outros por um pacto, através do qual compromete-se ao secretismo absoluto no que diz respeito às suas atividades, o que atrai as pessoas para o satanismo. Creio que seja a oferta de poder sobrenatural. Uma vez convencidos do poder que adquiriram, os satanistas ficam muitas vezes atrevidos e agressivos. Um amigo meu estava sentado no avião perto de uma mulher que recusou toda a comida que lhe foi servida. A mulher disse ao meu amigo que estava a jejuar e a orar. Eu também sou cristão, disse o meu amigo, e por vezes também jejuo e oro. Oh não, replicou a mulher, eu não sou cristã, sou satânica. Ela continuou a explicar que tinha 2 objetivos principais nas suas orações: a dissolução de casamentos cristãos e a queda dos principais ministros cristãos. Certa vez recebi uma carta de uma senhora do Texas que ouvia regularmente o meu programa de rádio. Ela contava que era uma feiticeira, disse ela, e que lhe tinha-lhe sido atribuída como tarefa uma determinada igreja para plantar dúvidas e incredulidade nos corações e mentes dos cristãos novos ou fracos. Obteve sucesso ao afastar 3 dessas pessoas. Então, ela escreveu: acredita que eu possa ser perdoada e possa receber salvação de Jesus? Eu respondi que Deus é infinitamente misericordioso, mas mesmo assim poderia ser uma grande luta para ela ficar completamente livre, e encaminhei-a para um pastor local. 3. Quinta coluna. Disfarçado. Há muitas formas de filosofia e religião que estão enraizadas na bruxaria. A operação da quinta coluna da bruxaria, as formas de funcionamento dentro do disfarce de prática aceite, está continuamente em expansão. Os estudos da nova era, da hipnose e acupuntura são algumas das muitas formas usadas pela feitiçaria para atrair pessoas inocentes para o território de Satanás. 4. Um trabalho da carne. Agora que já examinamos as 3 formas principais da bruxaria como força sobrenatural, a forma pública, a forma do oculto e a quinta coluna, temos de expor a raiz. É a operação menos conhecida, mas infiltra a sociedade e a igreja. Em Gálatas 5:19-21, Paulo faz uma lista de palavras da carne, natureza pecadora, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A meio menciona idolatria e feitiçaria, ou idolatria e bruxaria. Esta natureza manifesta-se muitas vezes, mesmo na infância, através de esforços para controlar outras pessoas. Sentimos-nos seguros se conseguimos controlar os outros. Por outro lado, Deus nunca procura controlar-nos. Deus nunca procura controlar ninguém. Ele respeita a liberdade da vontade que deu a cada um de nós, embora nos mantenha responsáveis pela maneira como usamos essa liberdade. Há 3 formas através das quais o desejo de controlar se expressa: manipulação, intimidação e domínio. O objetivo é dominar. As pessoas que reconhecem ser mais fracas do que as que procuram controlar têm a tendência a manipular. As que se sentem mais fortes têm a tendência a intimidar. Mas o propósito final é o mesmo: dominar, ou seja, controlar os outros, obrigando-os a obedecer em tudo o que nós queremos.
Muitas relações familiares retratam estas expressões. Um marido intimida a sua esposa com ataques de raiva ou até violência. Uma esposa manipula o seu marido com lágrimas e demonstração dos sentimentos feridos e muitas vezes fazendo sentir-se culpado pelos seus defeitos. Os pais frequentemente intimidam os seus filhos, mas os filhos podem tornar-se extremamente hábeis em manipular os seus pais. A ferramenta principal da manipulação é a culpa. Uma mãe pode dizer ao seu filho: se gostas mesmo de mim, vais à loja e traze-me cigarros. A criança aprende que se não responder da forma que a mãe quer, isto será visto como um sinal de que ela não a ama. Esse tipo de controle é claramente prejudicial para uma criança. Não é de surpreender, pois, que a bruxaria possa operar em ambas as direções. Quando a mãe recebe convidados, o filho pode aproximar-se dela e pedir-lhe para ver na televisão um dos programas proibidos. Ele sabe que os seus pais procuram protegê-lo de violências maldosas, sendo muito seletivos naquilo que o autorizam a ver, mas calcula que ela não vai arriscar a deixar que as visitas presenciem o seu mau comportamento ao recusar-lhe o pedido em frente aos convidados. Uma vez que aprendamos a reconhecer o desejo de controlar os outros como força diabólica e manipulativa, veremos isso a ser praticado em diversas áreas. O desejo de controlar os outros é uma força diabólica. Na religião, poderá ser a forma como um pregador faz apelos para uma oferta. Deus mostrou-me que há 10 pessoas aqui esta noite que darão cada uma 1.000 euros. Ou também poderá mostrar fotos de arrancar lágrimas com crianças a morrer de fome numa terra distante. E todas as pessoas que não responderem ao seu apelo irão ter sentimentos de culpa. Na política, poderá ser de uma forma em que um candidato sutilmente apele ao preconceito racial a fim de ganhar votos. No mundo dos negócios, é muitas vezes expressa através da publicidade que leva as pessoas a quererem comprar o que não precisam e a comprarem o que não podem pagar. Em qualquer um dos casos, é diabólico. Uma vez que reconheçamos esses dispositivos como disfarce de bruxaria, percebemos que na nossa cultura contemporânea estamos a ser expostos continuamente à sua pressão. Isto dá novo significado à declaração de Paulo em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. As pessoas que habitualmente usam manipulação ou intimidação para controlar os outros ficam expostos à servidão ou influência de um demônio de bruxaria. Se isto acontecer, serão incapazes de relacionarem-se com alguém sem recorrer a estas táticas. Já não será apenas a carne a reagir, mas um poder sobrenatural que pode trazer a quem quer que seja que estejam a controlar para uma condição de escravidão espiritual. As pessoas que habitualmente usam manipulação ou intimidação para controlar os outros ficam expostos à servidão e influência de um demônio de bruxaria. Tenho visto esse poder em ação entre mãe e filha. Uma mãe pode decidir que a sua filha deveria casar-se com um homem com determinados antecedentes raciais ou nível social. Então, se o homem que a sua filha escolher não corresponder aos critérios da mãe, o espírito de bruxaria na mãe irá causar nela uma reação de tal maneira que poderá lançar uma maldição sobre a filha e o respectivo genro. A maldição pode ter sido só expressa por simples palavras como estas: ele nunca vos poderá sustentar. Como resultado, o casal encontrar-se-á constantemente em luta contra as pressões e frustrações para as quais não encontram causa óbvia. O demônio da bruxaria também pode atuar em muitas outras espécies de relacionamentos. Um pastor pode procurar controlar membros do seu pessoal ou da sua congregação. Um executivo de negócios pode intimidar os seus subordinados. O caminho para a saída. Pessoas que tenham participado em cultos satânicos e tenham exercido o poder de Satanás devem ser muito determinados se quiserem ser libertados. A luta espiritual para a libertação é muitas vezes muito intensa. A experiência atual de libertação, contudo, não representa o fim do conflito. Uma pessoa que tenha feito um acordo consciente e sem reservas com Satanás ainda é considerado por ele como propriedade sua. Satanás procurará continuamente restabelecer o seu controle, usando todo tipo de demônios sob o seu comando.
Uma ex-vítima de Satanás vai precisar de muita ajuda de um grupo de crentes comprometidos para ficarem ao seu lado. Precisa aprender a resistir a todas as pressões, continuamente afirmando e reafirmando as Escrituras como garantia de libertação e vitória. Encontramos no próprio Jesus o exemplo que se deve seguir. De cada vez que ele era abordado por Satanás com uma tentação, ele combatia com uma resposta de todo suficiente. Está escrito, Mateus 4, 1 a 11. Satanás não tem resposta para a palavra escrita de Deus. Satanás não tem resposta para a palavra escrita de Deus. Quando uma pessoa foi escravizada por Satanás, as paredes internas da sua personalidade foram quebradas. Após a libertação, e para reter a liberdade, as paredes protetoras devem ser reconstruídas. A afirmação apropriada das Escrituras, repetida continuamente, gradualmente vai reconstruir as paredes. Uma vez que estejam firmemente no seu lugar, as pressões satânicas diminuirão gradualmente e eventualmente cessarão. Satanás é demasiado esperto para mandar suas tropas para uma batalha que sabe que não consegue vencer. Como podem as pessoas protegerem-se da decepção ou engano? Há apenas uma porta para entrar no reino de Deus: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Aqueles que entram no reino do sobrenatural por outra porta encontram-se no reino das trevas, não no reino da luz. Também há apenas um padrão absoluto da verdade. Em João 17,17, Jesus diz ao Pai: a tua palavra é a verdade. Tudo que não esteja em harmonia com a Bíblia é errado. Por esta razão, é importante que nós estudemos as verdades básicas e os princípios da Bíblia, de modo que estejamos sempre preparados para nos protegermos contra o engano. É importante que nós estudemos as verdades básicas e os princípios da Bíblia, de modo que estejamos sempre preparados para nos protegermos contra o engano. Encontramos na Bíblia alguns exemplos do que até agora falamos: manipulação, intimidação e domínio. Vejamos um desses exemplos no que aconteceu com Balaão. Balaão era um profeta que conhecia Deus, mas possuía uma personalidade estranha e intrigante, uma combinação desconcertante entre dons espirituais do sobrenatural e um caráter corrupto. Tudo começa quando Israel fixou acampamento na fronteira de Canaã. Balaque, o rei de Moabe, cujo território fazia fronteira com o acampamento dos israelitas, viu os israelitas como uma ameaça ao seu reino. Apesar de estes não terem feito nada que justificasse o seu receio, sentindo-se incapaz de enfrentar Israel na batalha, Balaque decidiu usar armas espirituais contra eles. Aproveitando-se da reputação que Balaão tinha de proferir bênçãos ou maldições, com um efeito poderoso, quer para o bem, quer para o mal, mandou alguns dos seus príncipes, já com o dinheiro para pagar o trabalho, chamarem Balaão para amaldiçoar Israel. Ele não era israelita, mas conhecia direta e pessoalmente o Deus verdadeiro e respondeu que nada faria além do que o Senhor seu Deus lhe dissesse. E Deus disse a Balaão para não ir com eles nem amaldiçoar Israel. Números 22:12. Como resposta, Balaque novamente tentou manipular Balaão, enviando uma quantidade maior dos príncipes mais honrosos, com a promessa de uma grande recompensa. Desta vez, o Senhor deu permissão a Balaão para ir, com uma condição: se aqueles homens te vieram chamar. Números 22:20. Não há registro, contudo, que os homens tivessem vindo chamar Balaão novamente. No entanto, ele foi, e pela sua desobediência, provocou a ira do Senhor, que o confrontou no seu caminho e quase o matou. Contudo, o Senhor libertou-o para que fosse, mas pôs a condição: mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Números 22:35. Balaque deu as boas-vindas a Balaão e cada vez arranjava argumentos mais sedutores para que ele amaldiçoasse Israel. Mas de cada vez o resultado foi exatamente o oposto. Ao todo, Balaão proferiu 4 profecias que estão entre as mais belas e poderosas revelações nas Escrituras do compromisso irrevogável de Deus
para abençoar Israel. Sentindo-se traído por Deus na sua tentativa de amaldiçoar Israel, eis que Balaão propôs então uma estratégia diferente contra eles. Ver Números 31:16. Se as mulheres moabitas pudessem induzir os israelitas na idolatria e imoralidade, não seria necessário amaldiçoá-los. O próprio Deus faria julgamento sobre eles. A segunda estratégia de Balaão teve sucesso e 24.000 israelitas pereceram perante o julgamento de Deus. Números 25:9. Em tudo isto, Balaão mostrou a mais surpreendente inconsistência. Mais do que uma vez, ele tinha sido explicitamente proibido de amaldiçoar Israel. Por uma revelação sobrenatural, ele afirmou por 4 vezes o propósito imutável de Deus para abençoar Israel e julgar seus inimigos. Mas ele teimosamente persistiu em colaborar com Balaque, o inimigo de Israel, e em conspirar na destruição de Israel. Foi certamente apropriado que ele perecesse no mesmo julgamento, tal como os outros inimigos de Israel, executado pelos israelitas juntamente com os reis de Midian. Números 31:8. Somos levados a perguntar a nós próprios qual poderia ser o motivo tão poderoso e convincente que tivesse feito com que Balaão atuasse em direção oposta à revelação que tinha recebido de Deus, em direção à sua própria destruição final. 2 escritores do Novo Testamento dão uma resposta clara e específica a esta questão. Ao falar acerca de falsos profetas na igreja, Pedro diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2,15. Judas, também falando de falsos profetas, diz: e por amor do lucro se atiraram ao erro de Balaão. Judas 1,11. A resposta é clara: Balaão foi tentado para sua destruição devido ao amor ao dinheiro. Por isso, estava disposto a prostituir todos os seus maravilhosos dons. Provavelmente, ele sentia-se vaidoso também pela atenção que recebeu por parte do rei Balaque e dos seus príncipes. O amor ao dinheiro está associado muito perto ao desejo da popularidade e do poder. Todas essas paixões diabólicas crescem no mesmo solo, orgulho. Podíamos daqui tirar muitas lições, mas o que pretendo é realmente alertar para o perigo do poder diabólico que o controle traz sobre as pessoas. O perigo que a manipulação, a intimidação e a procura de controle são para as nossas vidas, já que são portas abertas para a infiltração do poder diabólico da bruxaria. Muitas vezes entra sem nos apercebermos, minando a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém.